Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nessa noite, abrindo os olhos do nosso coração para o entendimento da tua palavra. Que Deus, a chuva do Senhor, a graça do Senhor, seja derramada sobre a tua igreja nessa noite, fazendo com que a boa semente da tua palavra possa brotar no solo do nosso coração, a fim de que essa palavra possa produzir frutos, Senhor, e muitos frutos, a 30, 60, a 100 por um, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, no capítulo 5, a partir do verso 18, Paulo nos deu uma ordem. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando. Nós não lemos o verso 18, mas eu quero aqui mencionar com os irmãos, porque o verso 18 começa com Paulo apresentando para nós uma ordem, e uma ordem que deve ser obedecida. Então, preste bem atenção, porque se você não entender essa parte, vai ficar difícil você entender como todo esse restante do texto está ligado. Parecem assuntos diferentes, né? Marido, mulher, pai, filho, escravo, patrão, senhor, mas todos esses assuntos estão ligados, tá certo? Eu vou mostrar isso aos irmãos. E tudo começa no verso 18, quando Paulo então dá uma ordem à igreja, diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E essa ordem trata-se de um imperativo, né? Por isso uma ordem, trata-se de um imperativo que deve ser aplicado a todos os crentes. Veja que o imperativo está no plural, enchei-vos. Então, encher-se do Espírito não é algo apenas para alguns de nós. Alguns de nós têm uma relação com Deus privilegiada. Por quê? Porque de alguma forma que eu não saiba explicar, talvez essa pessoa tem mais de Deus, ela é mais cheia de Deus. E o outro? O outro tem menos de Deus, ele é mais vazio de Deus. Essa relação de ser cheio de Deus não tem a ver com alguns de nós, com poucos que sejam privilegiados. Isso é a primeira coisa que você precisa perceber aqui. Isso é uma coisa disposta, oferecida, né, disponível
a cada um de nós, a todos nós. Ser cheio do Espírito Santo não é algo apenas para alguns poucos privilegiados. Outra coisa importante para a gente entender, como introdução, é que esse texto, quando ele fala de encher, ele não se refere a um copo d'água. Copo d'água. Você quebra o galho para mim, Matheus? Já aproveitando, abusar da sua boa vontade. Mas não se refere a um copo d'água, por exemplo, como um recipiente que ele vai ser cheio de uma substância. O texto não está falando sobre isso. A ideia aqui de encher-se do Espírito Santo é a ideia de ser controlado por esse Espírito. Controlado por ele. Assim como um homem, no caso, que está cheio de vinho, está embriagado, né? Porque essa é a comparação que Paulo faz. Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. No caso, uma pessoa cheia de vinho, cheia da bebida, ela tem as suas vontades, né, o seu discernimento, o seu entendimento, roubados pelo vinho. Não é assim? A pessoa fica ali descontrolada, ela fala bobagem e tal, ela, desse bobear, não consegue nem andar direito, cai, né, porque ela está embriagada, então ela está dominada, no caso, pelo vinho, pela bebida, certo? Dessa forma, então, que a gente entende que, nesse sentido, Paulo está dizendo que eu e você precisamos ser dominados por esse Espírito. Controlados, conduzidos por esse Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, é ser dominado nos meus pensamentos, sentimentos, obrigado, Matheus, vontades e ações pelo Espírito de Deus. Entende? Isso que quer dizer ser cheio do Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? É ser dominado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas vontades, nas minhas ações por esse Espírito. Estamos juntos, amém? Se não entendeu, você coça a nuca aí que eu vou tentar explicar de outro jeito. Mas, bom, isso é fundamental para a gente entender qual é a relação dessa ordem com o restante do texto e das dinâmicas das relações que são aqui apresentadas nesse texto, na relação entre marido e mulher, pai e filho, empregados e patrões. Isso tem tudo a ver. Por quê? Porque Paulo está dando uma ordem, eu e você precisamos buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, isso aqui a gente já entendeu. O que é ser cheio do Espírito Santo? Não é ser cheio como o copo, foi cheio de uma substância de água, porque o Espírito Santo não é uma substância, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um vento especial, não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tanto é uma pessoa que Paulo falou lá no capítulo 4, verso 30, se você quiser aí, acompanhar na sua Bíblia, que eu e você não devemos entristecer o Espírito Santo. Bom, como é que a gente pode entristecer uma força? Uma força não se entristece. Uma substância poderia se entristecer? O que você acha? Não, né? Um vento ficaria triste? Obviamente que não. Então, a questão de se entristecer ou de se alegrar, de ter vontade, de ter desejos, isso é característica de uma pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus, agora, ele está em nós, nós fomos selados por esse Espírito, nós, é claro, que cremos no Evangelho, que abrimos nosso coração para a mensagem do Evangelho, é o que diz o capítulo 1, verso 13. Então, nós recebemos o Espírito, esse Espírito vive dentro de nós, e a maneira como eu e você vivemos deve ser uma maneira que não entristeça ele, porque ele vive dentro de você. Você é uma casa onde Deus habita agora, entendeu? Lá no Pentecoste, Deus mudou de endereço. Você já ouviu essa expressão? Deus mudou de endereço. Deus deixou de ser um Deus que mora só lá no céu para ser um Deus que agora mora dentro de mim e de você. E como é que Deus faz isso? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado no dia em que nós cremos. Mas, pastor, naquele dia eu não falei em línguas, eu não sapateei, eu não rodopiei, eu não caí no chão, não aconteceu nenhum fenômeno, pastor. Isso não quer dizer que você não tenha recebido o Espírito Santo. Porque o que a Bíblia diz é que você recebeu quando você creu na mensagem do Evangelho, na palavra da verdade. Aqui não há nenhuma cláusula necessária de que você tenha que dar demonstrações, né, fenomenológicas de que agora você tem o Espírito Santo.
O texto não diz isso. Eu vou ler o texto para você. Verso 13. Nele, ou seja, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O texto não sugere nenhum tipo de manifestação. Agora, quando Paulo chega no capítulo, a gente vai ver aqui, na sequência do 19, aí ele começa a dar sinais de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí acontece a manifestação. Você vai ver que ele não fala de dom de línguas, não fala de visões, de profecias, mas ele fala de algumas coisas que são resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Veja só, verso 19, ele diz, falando entre vós com salmos. O que isso significa, falar entre nós com salmos? Significa termos conversas, diálogos piedosos, compartilharmos um testemunho, uma palavra abençoadora, uma experiência que você viveu com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela tem histórias para contar sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela, e ao compartilhar essas histórias com os outros, a gente edifica a fé uns dos outros. Então, se você tem o Espírito Santo, se você está cheio, vendo uma vida cheia do Espírito, essa é uma característica. Outra coisa que nos alimenta, que nos faz cheios do Espírito Santo, é cantar hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então, um crente cheio do Espírito Santo apresenta a Deus uma adoração sincera. Veja, cantando no coração, uma adoração sincera, com alegria, com entusiasmo. Como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então, um coração cheio do Espírito Santo desemboca em canções de louvor. Você canta, você louva a Deus. Quando você está em casa, quando você está indo para o trabalho, quando você está fazendo as tarefas de casa ou do trabalho, você adora o Senhor lá no seu lugar de trabalho, na sua casa, você louva a Deus. Você tira momentos de oração onde você não só se coloca ali de joelhos dobrados para apresentar a sua lista de pedidos a Deus, mas você coloca de joelhos dobrados e aí você começa a cantar louvores como esses que a gente cantou, de entrega, de renúncia, de submissão, de exaltação, palavras de elogios. Não sei se você prestou atenção aqui, mas o Marçal explicou isso. Um louvor é o quê? É apresentar uma palavra de elogio aos atributos de Deus. Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo. São palavras de louvor a Deus, que exaltam seus atributos. Então, o crente aí do Espírito Santo, ele declara palavras de louvor a Deus. Assim como se você declara palavras de louvor a Deus, você vai se enchendo desse Espírito. Ele diz mais, sempre dando graças a Deus. Estou fazendo aqui um resumo do que a gente viu de manhã. Depois, se você quiser ver, o sermão está gravado. Mas aqui, sempre dando graças a Deus é o quê? Um coração grato, um coração agradecido. Um coração grato tem espaço para o Espírito Santo. É um coração que se enche de fé, se enche de alegria, se enche de esperança. Agora, um coração ressentido, amargurado, é um coração que não há muito espaço para o Espírito Santo. Então, uma indicação que Paulo nos dá para sermos cheios do Espírito Santo é exercitarmos a gratidão ao Senhor. Ser grato a Deus pelo dom da vida, pelo alimento, por ter um lugar para morar, por ter saúde, pela família, pelas pessoas que amamos. Isso tudo enche o nosso coração dessa gratidão e do Espírito Santo de Deus e dá lugar ao Espírito Santo de Deus. E aí, a quarta coisa que Paulo fala, e aqui a gente entra, então, de fato, no texto. Porque a quarta coisa que Paulo fala, que são características de uma vida cheia do Espírito Santo, é que nós vamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Isso está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, aqui eu quero que o irmão entenda qual é essa relação. Veja só, irmão. Ele está dizendo assim, você tem uma vida cheia do Espírito Santo, e essa vida cheia do Espírito Santo, que você precisa buscar isso, é uma ordem, você deve buscar isso. Essa vida cheia do Espírito Santo, ela vai dando sinais, ela vai provocando certas reações. E aí ele vai dizer, falando entre vós com salmos, cantando e louvando ao Senhor, sendo gratos a Deus, sujeitando uns aos outros. Então, a sujeição uns aos outros é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Vocês estão comigo?
Então aperta o cinto aí que agora a gente vai engatar a quinta marcha. Essa é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Então, tudo mais que a gente vai analisar aqui agora, a partir de agora, se você não está buscando viver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ver essas coisas como algo muito difícil. Talvez até impossível de se fazer. Talvez até você não goste do que você vai ouvir a partir de agora. Mas aí eu volto a dizer a você, o que a gente vai falar a partir de agora é fruto na vida de quem busca ser controlado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E isso é algo que Deus deseja para mim e para você. Porque agora Paulo vai falar sobre as nossas relações no lar. Esse texto tudo tem a ver com a casa, com o ambiente da nossa casa, do nosso lar. Todo ele. Vou explicar isso aqui. Mesmo quando fala de empregados e patrões, tem a ver com o ambiente do lar. E o que o Paulo está mostrando para nós é como uma vida cheia do Espírito Santo, ela afeta a nossa relação no lar. Amém? Então, guarde isso. Como a sua vida cheia do Espírito Santo afeta as suas relações dentro de casa. Olha só que interessante, irmãos, e aqui a gente precisa abrir esse parêntese, não tem como prosseguir sem falar disso. Por quê? Hoje, no evangelicalismo brasileiro, desse tempo que a gente está vivendo, quando se fala de uma vida cheia do Espírito Santo, normalmente, o que se entende por uma vida cheia do Espírito Santo são manifestações até desmedidas, emocionais, explosões emocionais num culto público. E aí, no meio das explosões emocionais do culto, não estou dizendo que toda explosão seja meramente emocional, tá certo? Também, vamos abrir esse parênteses aqui também, que é importante. Mas, naturalmente, as pessoas têm entendido como uma vida cheia do Espírito Santo quando há a gritaria, o frenesi histérico e pessoas falando todo tipo de coisa e rodopiando pela igreja e saltando e pulando e uma verdadeira bagunça e desordem que a Bíblia nunca respaldou isso, porque o culto deve ser celebrado com ordem e decência. Mas aí, no meio do nosso tempo, nós temos visto essas coisas, pastores supostamente revelando, eu digo supostamente, não que eu desacredite da profecia, mas que a profecia no sentido da exposição da Escritura, ela permanece até hoje, mas essas supostas revelações de CPF, RG, endereço, nome da mãe, do pai, enfim, e as pessoas têm se deixado levar por essas coisas como um sinal de que isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Deu para entender o que eu quero dizer? Agora, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para mim e para você que, na verdade, a situação é bem mais desafiadora. Porque chegar aqui diante dos irmãos e tentar parecer mais santo, através, talvez, da mudança de um tom de voz, ou de uma expressão corporal, da maneira como eu me comunico, isso talvez possa até convencer você intelectualmente. Certo? Você pode sair daqui dizendo assim, pô, o pastor Felipe é um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Pelaquilo que você viu, pela experiência vivida no ambiente de culto. Agora, o que Paulo está dizendo é que uma vida cheia do Espírito Santo, ela desemboca em relações transformadas dentro de casa. E lá em casa você não está todo dia para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Deu para entender? Na minha relação com a minha esposa e da minha esposa comigo. Na minha relação com o meu filho e do meu filho comigo. Na minha relação no ambiente de trabalho. E aí Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai resultar em transformações nas relações do lar. Então, o fato de muitas vezes a igreja, de um modo geral, ser muito impressionável, diria assim, com as explosões, as manifestações, as revelações e a liturgia de um culto que às vezes colabora para a condução disso. Embora a igreja seja impressionável, sim, isso tem a ver com o nosso contexto histórico. Por quê, pastor?
Bom, é só você pensar na construção da nossa nação, do nosso país. O Brasil vem do catolicismo português, e Portugal e Espanha, você vai lembrar na história que eram catolicismos mais rígidos da Europa. E a gente carrega essa herança do catolicismo português e espanhol e a herança das religiões de matriz africana, que também constitui parte da nossa sociedade. Então, quando você junta essas duas coisas, você está jogando gasolina no fogo. Você tem um povo místico, um povo que adora o misticismo. Pastor, não estou gostando disso aí, não. Então, eu provo você com um exemplo muito simples, de você entender. Se a gente colocar uma escada ali bem grande ali na calçada da igreja, a gente sentar do outro lado da rua, eu e você vamos testemunhar o quê? Pessoas passando por baixo ou dando a volta pela escada? Pensa aí, seja sincero. E você acha que passar pelo lado é só pelo medo da escada cair? Não, é porque, no geral, o povo nosso, o brasileiro em si, ele tem uma inclinação para essa coisa mística. Não é à toa, né, que se vende Bíblia aí de batalha espiritual e vitória financeira. Gato preto, bater na madeira. Não fala no nome do diabo, porque se falar no nome do diabo, você está chamando aí inventa nomes até para não falar a palavra diabo. Ou seja, essas coisas fazem parte da nossa cultura, da nossa sociedade e influenciam a vida na igreja, a vida eclesiológica, a maneira como a gente entende ser igreja. E se a gente se deixar levar por isso e não pela palavra, por isso que eu estou falando de eclesiologia aqui, né? Se a gente não se deixar levar pela palavra, a gente se engana. E a gente começa a achar que o pastor lá que falou que você, minha irmã, que não dormiu ontem à noite, porque está cheia de dívida, está tomando remédio para dormir, e aí não precisa se acusar, mas provavelmente acertei em alguém agora, você vai dizer assim, tá vendo, pastor, teve uma revelação. Não, irmão, é dados estatísticos, você acha no Google. E o número de consumidores de remédio psicotrópico, o alto índice de famílias com dívidas financeiras, e etc, etc, etc. Eu vou jogar aqui no ar e vai pegar em alguém. Entende? O que eu quero dizer com isso? E aqui eu vou fechar o parêntese, porque eu já abri demais esse assunto. O que eu quero só mostrar para os irmãos é que uma vida cheia do Espírito Santo não tem tanto a ver com a performance. Deu para entender isso? É só isso. Não tem a ver com a performance sua no ambiente de culto. Durante a liturgia, a gente pode externar uma imagem de santo. Mas aonde essa santidade precisa se manifestar? Em casa. O primeiro lugar que Paulo vai falar é na casa. E o primeiro lugar que Paulo vai falar é no casamento, na relação entre marido e mulher. E é ali aonde a minha vida e a tua, meu irmão e minha irmã, com muito carinho e amor eu falo isso, mas é ali aonde a nossa vida precisa manifestar o sinal de que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. É ali, primeiro lugar. Relação com seu filho, com a sua filha. Relação com seus pais. Isso precisa ser transformado se você é um crente em Cristo. Essa relação precisa ser mudada. Na medida em que você se aproxima de Deus, isso deve mudar a maneira como você se relaciona com eles. Do contrário, te venderam um evangelho falso, te apresentaram um falso evangelho. Porque o evangelho transforma as nossas relações familiares. O evangelho transforma a maneira como eu relaciono com meu filho e como meu filho, ou eu como filho, me relaciono com meu pai, por exemplo. O evangelho transforma. E é esse o evangelho que a gente precisa viver. Um evangelho que transforma de fato. Não o evangelho da performance. Não o evangelho da aparência. Não o evangelho do misticismo religioso. Não o evangelho desse evangelicalismo que está sem Cristo, que a gente está vendo no meio da igreja brasileira. Não, mas o evangelho que transforma você. Aí você diz assim para mim, pastor, aceitei Cristo como Senhor e Salvador. Aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. Sua relação com sua esposa mudou? Não precisa responder não, mas só pense. Sua relação com sua esposa mudou? Ela precisa mudar. Sua relação com seu marido mudou, irmã? Ela precisa mudar. Sua relação com seus filhos, o trato, a educação, na instrução do Senhor mudou? Ela precisa mudar. Sua relação com seus pais, seus irmãos, seus familiares mudou. Sua relação lá no emprego,
Mudou, ela precisa mudar. Percebe? Ela precisa mudar. E é disso que a gente precisa meditar nessa noite, quando a gente está lendo esse texto. Agora, sujeitar-se é a disposição de você perceber o valor do outro. Sujeitar é isso. Não é se fazer de menor, não é se fazer de capacho. Não esse é um conceito bíblico muitas vezes mal interpretado quando a gente fala de sujeição. Por que isso, pastor? Porque na nossa cultura, ela está tão adoecida com essa questão de submissão, de sujeição, ela está tão adoecida nessa área, que quando a gente fala de submissão, chega a parecer ofensivo para alguns. Vou te dar um exemplo. Olha aqui como é que ele abre o texto. Ele diz assim, mulheres, verso 22, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. E aí, no meio do nosso tempo, quando nós somos envolvidos no meio dessas discussões ideológicas sobre feminismo, sobre machismo, se você lê esse texto do ponto de vista desse pressuposto ideológico, o que você vai dizer para mim? Pastor, a Bíblia é machista. A igreja é machista. Que negócio é esse da mulher ser submissa ao seu marido? Deu para entender o que eu quero dizer? Por que isso? Porque lá fora a sociedade está adoecida. E a sociedade está adoecida de forma que ela não se submete a Deus. Então, quando eu não me submeto a Deus, quando eu não me submeto à palavra, quando eu não estou disposto a me submeter aos princípios e valores da palavra de Deus, eu vou rejeitar essa ideia e vou dizer assim, eu nada. Marido a gente casa de novo. Eterno é só o amor dos meus filhos. Eu começo a negociar a minha relação dentro de casa. E perceba, essa negociação da relação, ela só surge porque antes surge um pressuposto de não me submeter a quem? A Deus e a sua palavra. Porque se eu me submeto a Deus e a sua palavra, ele me dá uma ordem e diz assim, olha, seja submissa a sua mulher, ou no caso aqui a mulher ao marido, eu vou me submeter, eu vou me sujeitar, eu vou obedecer. Mas eu vou explicar melhor isso. Mas vamos lá. O problema é que a nossa sociedade se tornou insubmissa a Deus e aos princípios bíblicos. E é claro que isso vai desencadear uma série de reações, às vezes até dentro da igreja, da família e do trabalho. Ou nos ambientes, né, da vida cotidiana. Preste atenção, é importante ressaltarmos aqui que nós não estamos falando de sujeição às injustiças, à maldade, à crueldade. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus, por exemplo, quando criança, foi submisso aos seus pais, a José e a Maria. Quando adulto, Jesus foi submisso ao Pai Celestial. Mas Jesus não se sujeitou à hipocrisia dos fariseus, aos mentirosos, aos opressores, muito menos a Satanás. Então, Jesus não se sujeitou a essas coisas erradas. Dessa maneira, compreendemos que sujeitar-se uns aos outros é viver com o mesmo espírito humilde que conduziu Jesus nas suas relações, considerando sempre o valor do outro. Então é isso que quer dizer se sujeitar. Me sujeitar é considerar o valor do outro, e considerando o valor do outro, eu não me faço de menor, eu não me faço de capacho, mas por um momento eu abro mão de satisfazer as minhas necessidades em vista de satisfazer as necessidades do outro. Foi isso que Jesus fez. Então, quando Jesus estava se relacionando com as pessoas, ele não se sujeitou se fazendo de menor, mas ele se sujeitou reconhecendo o valor, a dignidade da pessoa humana. E então ele serviu. Deu para entender o que é sujeitar? E aí, quando a gente lê esse texto, então, fica mais fácil compreender o que Deus espera das mulheres, que a primeira orientação aqui é para as mulheres. Mulheres, cada uma de vós, seja sujeita, submissa ao marido, assim como ao Senhor. O Senhor aqui é Cristo. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo.
Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O que Paulo está dizendo em rápidas palavras? Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela se sujeita ao seu marido, faz isso com amor, faz isso com alegria, não faz isso de forma ressentida, porque a mulher cristã não deve ficar ressentida da liderança do seu marido, porque ela sabe que a liderança no ambiente familiar foi concedida ao marido, desde Adão, como o primeiro filho criado. Adão, então, conduziria a família. Assim também o marido espelha na família a liderança de Cristo. Então a mulher se sujeita ao marido porque compreende que o sacerdócio daquela família, a liderança daquela família, foi confiada pelo Senhor ao marido. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da família. E a mulher então vai se submeter. Em que sentido? Em auxiliá-lo para que ele cumpra a missão que foi dada a ele. A submissão a que o apóstolo fala, trata-se desse auxílio por parte da mulher para que o seu marido possa cumprir a missão. Que missão? De conduzir a família na direção de que Deus deseja. Essa é a missão dele. Não se trata aqui de subserviência cega. Escute, mulheres, não se trata aqui de subserviência cega. Se o seu marido, talvez por ser não crente, fala algo em casa que vai contra a palavra de Deus, você não deve obedecê-lo. Deu para entender? A obediência aqui é de uma liderança que se submeta a Cristo. Não é subserviência cega. Isso é um ponto importante aqui, porque a gente precisa falar disso, enfim. Mas há casos, né, lá fora, a gente sabe disso, de mulheres que são agredidas pelo marido. E aí, diante de uma palavra dessa, muitas vezes pode soar como um pastor autenticando, legitimando essa relação que está uma relação adoecida. Essa relação não pode perdurar. Nesse sentido, não. A menos que esse marido se converta ao Senhor e possa, então, a partir de agora, conduzir a sua família no temor e na disciplina do Senhor. Do contrário, né, você precisa obedecer a Deus. Então, a casa onde a esposa se converte, o marido fala, você não vai para a igreja. Você diz, estou indo, vou orar por você lá. É isso. Porque senão se torna uma subserviência cega que não conduz ao que Deus deseja. Mas é claro que há momentos onde a mulher terá de fazer concessões a fim de ganhar o seu marido. Agora que, no caso, se for o marido não crente, esse acaba sendo um preço pago pela questão do jugo desigual. Por isso que é tão importante aqueles que ainda não casaram, não fazer esse tipo de opção no casamento. Não case com alguém que não seja um crente em Jesus Cristo. Porque se a pessoa não se submete a Deus, você não dá para esperar que ela vá se submeter a você. Deu para entender? E aqui é uma relação de submissão mútua. Porque o segundo aspecto do texto é falar do marido que, cheio do Espírito Santo, se sujeita à mulher. Então a mulher se sujeita ao marido? Sim, mas o marido também se sujeita à mulher. Olha o que diz os versos 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se a mulher acha que a tarefa dela é difícil, né? Eu vou me submeter ao meu marido, isso é uma coisa muito difícil. Olha a tarefa do marido. Escute, maridos. Você deve amar a sua esposa como Cristo. E como é que Cristo amou a igreja? Eu que tenho vontade de estrangular ela. Né? Assim, não. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morreu por ela. Dou minha vida por você, mulher. É esse o amor que Deus espera do marido cheio do Espírito Santo. Um marido que está capaz de renunciar os próprios interesses para poder servir a família. Isso significa que o marido cristão deve estar disposto a se sacrificar pelo bem da família e pelo bem da esposa, como ele faria com o seu próprio corpo. O marido,
O amor do marido por sua mulher deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Isso tudo está no texto, mas não com essas palavras. Quando diz assim, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, o marido cheio do Espírito Santo, ele vai amá-la. Ele vai agir desse modo com a sua esposa. E dessa maneira, ele está se sujeitando a ela. E ele faz isso com alegria, não com ressentimento, porque ele entende que essa é a vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta a vocês, mulheres, na hora de você escolher o seu marido. Você acha que alguém, que um marido, um homem, que não se submeteu a Deus, vai se submeter a você para amar você como Cristo amou a igreja? Não vai, mulher. Então não escolhe um homem não crente, não. Você vai ter dor de cabeça, se você ainda não casou, né? E agora, se você casou, você vai orar e vai buscar para que esse marido seja santificado através do seu testemunho, como diz 1 Coríntios ou a primeira carta de Pedro, a fim de que a mulher que é crente possa resgatar o marido que não é crente. Estou falando aqui num cenário onde você ainda não casou. Tá bom? Certo? Amém? Então, é um cenário onde você não casou ainda. Terceiro, filhos cheios do Espírito Santo. São filhos obedientes aos seus pais. E aqui você pode pensar, meu filho tinha que estar aqui para ouvir isso, né? Mas e você, adulto, quando você pensa na relação com os seus pais? Né? Para aqueles que ainda têm o pai e a mãe vivos, né? Tem esse privilégio de ter ainda seus pais em vida. Você tem honrados? A Bíblia diz, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois é justo. Agora, a obediência, ela é tida quando criança, né? Obrigado, você está fera hoje. Quando criança, e eu já estou falando muito, né? Quando vem o segundo copo, o pastor já pregou demais. Estou avançando para o final, presta atenção aí comigo. Porque se a gente tivesse mais tempo, eu ia sessão a sessão, mas a gente está fazendo numa tacada só, uma grande sessão, para dar tempo da gente fechar Efésios até o final de outubro. Então, irmãos, o filho, ele vai se sujeitar. Agora, obediência, por exemplo, Benjamim me obedece porque ele tem 7 anos. Ele está nessa fase. Mas quando ele se tornar um homem adulto, aí entra a obediência ou a honra? A honra. Ele vai aceitar o que eu digo, não porque ele tem que me obedecer, que senão o chinela canta, né? Porque o pai que nega a vara para o filho não ama o filho. Então tem que ter a correção. Vou abrir um parênteses, já que eu falei em correção física, isso está gravado. Vou abrir esse parênteses. Correção física, pastor. Qual então seria o melhor cenário dentro daquilo que a palavra de Deus diz? Quando o filho infringiu algum princípio. Um princípio ético. Por exemplo, seu filho pegou um negócio, intencionalmente ele roubou um brinquedo do coleguinha. Castigo físico. Não basta só falar não. Porque nesse cenário é preciso que ele entenda que o que ele fez é algo bem grave. Deu para entender o que eu quero dizer? Ele precisa entender que é algo bem grave. Então, há momentos onde, se o filho ele transgride algum princípio ético, talvez seja necessário fazer uso da vara, do chinelo, da palma, enfim, do castigo físico. Para que o filho compreenda que ele até faz travessuras. E você conversa, dialoga, ensina, põe de castigo e tal, você educa. E com isso você consegue recuperar ali aquela correção, aquele pequeno desvio, vamos dizer assim. Mas em um grande desvio, ele precisa sentir que foi um grande desvio. Deu para entender? A criança precisa sentir isso. Bom, isso é o que a palavra de Deus diz. O livro de Provérbios está cheio de exemplos para você depois em casa poder meditar sobre isso. Mas o que a Bíblia diz é que o filho precisa obedecer ao seu pai. E essa não é apenas uma lei natural, mas também uma lei espiritual. A desobediência de um filho aos seus pais é algo tão antinatural, tão reprovado,
que isso é reprovado em todas as culturas do mundo. Você já pensou nisso? Que um filho desobedecer a seus pais, desonrar os seus pais, é algo reprovado em todas as religiões. Dependente se cristianismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, islamismo. Se o filho desobedece ao pai, isso é reprovado. Por quê, pastor? Para a gente perceber como isso é algo antinatural, que um filho não obedeça e não honra seu pai. É algo antinatural. Então, em geral, o comportamento que temos testemunhado dos filhos hoje, em dia, é um retrato da decadência moral da nossa sociedade. E também é um alerta do fim dos tempos, porque Paulo disse isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que naqueles dias os filhos seriam desobedientes aos pais. Então, toda essa transgressão dos filhos aos seus pais é um sinal para nós do fim, do tempo do fim. O filho, então, deve honrar o pai e a mãe como um primeiro mandamento que garante a promessa de viver bem. Irmão, filho, quantos filhos aqui adultos que lembram dos seus pais falando, olha, não se envolve com má companhia, não fica em rodinha, que você sabe, gente está se envolvendo com coisa errada, sai do meio dele, sai de perto, não se mistura. Aí hoje você fala assim, graças a Deus, eu escutei meu pai, não é assim? Graças a Deus aceitei o alerta da minha mãe. Graças a Deus eu ouvi, meu pai era chato, meu pai ficava ali no meu pé e tal, em cima de mim, mas graças a Deus eu não me envolvi com o que não presta. Por quê? Porque você honrou pai e mãe. Hoje você vive bem como testemunho de que essa palavra é verdadeira. Para que te vá bem, vivas uma vida boa sobre a terra. Em geral, nossos pais sempre acertam o caráter, né? Fala assim, eu não gostei desse menino, não. Eu gostei dessa menina, não. Por quê? Porque já tem mais maturidade, mais experiência de vida. Aceite o conselho de seus pais. Né? Aceite o conselho dos seus pais, te amo. Só acha que seu pai te daria um conselho que não fosse por amor, né? E os pais cheios do Espírito Santo também se submetem aos filhos? Também. Mas de que maneira acontece essa sujeição? Verso 4, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, veja bem, pais, como é que eu posso educar meu filho da maneira como esse texto está me sugerindo? Primeiro, preciso compreender, pai e mãe, preste atenção, já estou terminando, mas preste atenção que isso é muito sério. Porque depois a gente trata no gabinete homens e mulheres adultos que têm sérias dificuldades na sua relação com Deus, porque não compreendem o que eu vou falar agora. Então, para que isso não aconteça no futuro com seus filhos, escute isso. Os pais precisam compreender que o exercício da paternidade, de maneira correta, torna eles semelhantes a Deus. É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Então veja, ó, pois devem cuidar dos seus filhos como Deus Pai cuida dos seus filhos. Olha a importância do que eu estou falando, irmãos. Eu estou dizendo que a maneira como você educa e ensina seus filhos, espelha para o seu filho como Deus nos trata. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Porque veja só, quando seu filho é pequeno, como é que você fala para ele sobre Deus? Pensa nisso. Você fala para ele o quê? Vamos falar com quem? Papai do céu. E ele começa a espelhar essa relação. Papai do céu é igual papai. Olha a seriedade disso. Papai do céu é igual papai. Aí papai é severo, papai não faz o uso que eu falei aqui do castigo, da correção, como forma de instrução e disciplina do Senhor, não. Não. Normalmente, né, o pai controlador e autoritário, ele não diz que ele é controlador e autoritário, ele diz que ele é o quê? Disciplinar. Sou disciplinador. Estou disciplinando meu filho. Não, você é violento. Há uma diferença entre você disciplinar e ser violento. Então, se você é controlador, você não está sendo disciplinador, você está aqui fazendo com que os seus filhos se desanimem, está provocando a ira deles.
e não instruindo nos caminhos do Senhor, na instrução e na disciplina do Senhor. Quando o pai é controlador, ele não diz que ele é super protetor. Ele diz que ele é zeloso. Estou sendo zeloso. Há uma diferença entre você ser zeloso e você ser controlador e super protetor. Você está prejudicando o seu filho. E você está fazendo com que ele tenha uma compreensão da relação dele com Deus no futuro equivocada e distorcida por causa de você. Então, pessoas normalmente que têm um pai que era muito agressivo, acham que Deus é muito severo. Vêem Deus como um carrasco, como um sargentão. E aquela pessoa que de repente teve o pai muito ausente, talvez você não teve nem a oportunidade de ser criado pelo seu pai, talvez seu pai foi embora, e aí você acha que Deus é um ser lá longe, que não está se importando muito assim com a sua vida. Talvez ele até gerou você, ele criou os filhos dele no mundo, mas aí depois ele entregou os filhos no mundo e deixou a vida levar. Se você pensa em Deus dessa forma, você também está errado. Ambos os cenários estão errados. Por quê? Porque a Bíblia fala de um Deus que ele é justo, mas é amoroso, que celebra a sua ira muitas vezes na misericórdia. E de um Deus que não é um Deus lá longe, mas um Deus que nos criou e que nos sustenta. E que se preocupa tanto com a nossa vida que contou os fios de cabelo da sua cabeça. Então esse Deus não é um Deus lá longe. Talvez seu pai tenha sido uma pessoa lá longe, mas Deus não é esse ser lá longe. Deus é um pai presente em todo o tempo, cuidando de nós a cada momento. Se importa com os mínimos detalhes da sua vida, que te ama e oferece graça. Quando ele te ensina e te corrige, ele o faz com amor e zelo. Ele não pega no cinto para ser agressivo com você e violento com você, como seu pai era. Mas ele faz isso com amor. E até quando você recebe uma palmada, você sabe que ele está fazendo isso por amor e para salvar a sua vida. Então, o Deus da Escritura não é o meu pai. Não é o seu pai. O Deus da Escritura não é a sua mãe. Não é. Agora, eu como pai, como mãe, e minha esposa como mãe, deveríamos ficar atentos à importância que temos nesse sentido para os nossos filhos. E um outro detalhe aqui nesse texto que é importantíssimo. Não dá para sair daqui sem falar disso. Ele fala sobre instrução do Senhor, na disciplina, na instrução do Senhor. Então, o pai e a mãe devem educar o filho na instrução do Senhor, na palavra de Deus. Instrui a criança no caminho que deve andar até quando se desviar, até quando crescer, não se desviará, envelhecer, não se desviará dele. Então, eu não vou educar o meu filho com base nas minhas opiniões. Filho, o que eu acho? Não. Filho, o que a Bíblia diz sobre isso? Senta aqui comigo, vamos ler junto. Olha o que o texto diz. Quem é que está educando o meu filho? É a minha opinião ou a palavra de Deus? Há uma diferença grande, percebe? Às vezes a gente acha que está educando o filho, mas você está transmitindo a ele apenas as tuas opiniões. E a opinião muda com o tempo, com a cultura, com o lugar, com o ambiente. Precisa ser levado em consideração o contexto que você está vivendo. E os contextos mudam, irmãos. É por isso que muitas vezes os conselhos que seu pai dava não servem mais para os dias de hoje. Porque alguns desses conselhos eram com base nas suas opiniões e experiências de vida. Agora, quando a gente busca educar nossos filhos na instrução e disciplina do Senhor, então essa relação ela é diferente, porque os princípios da palavra de Deus se aplicam em todo tempo, todo lugar, qualquer momento, seja qual for o cenário. A palavra de Deus se aplica ali. E para terminar, cristãos cheios do Espírito Santo vão ter uma relação como empregados e como patrões diferente. E essa relação é uma relação respeitosa, uma relação coerente com a mensagem que prega. Eles não vão apenas servir no trabalho, como diz o verso 5, para cumprir uma função, mas como filhos de Deus. Aqui está falando da relação nossa do trabalho. Eu vou resumir aqui para os irmãos, para a gente poder caminhar para o encerramento, mas aqui está falando de uma relação entre patrões e empregados, onde lá no meu ambiente de trabalho, eu, por estar vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, dou testemunho, através de um bom trabalho, de que sou um crente em Jesus Cristo. Quando você lá no seu emprego faz um bom trabalho, você está manifestando a glória desse Deus que quando criou você,
te concedeu esses dons e esses talentos. Ou ainda te concedeu a oportunidade de você estudar. Então você estudou, você se formou, você fez faculdade, você adquiriu uma habilidade, um talento que você hoje usa no seu trabalho. Então faça disso o melhor serviço possível. Porque quando você faz isso, você está dando uma mensagem ao mundo, está declarando uma mensagem ao mundo de que o Deus que te criou e concedeu esses dons e talentos agora está sendo glorificado por meio desses dons e talentos. Agora, se você fizer o trabalho só pensando no salário, você normalmente não vai entregar o melhor da sua capacidade. É quando você entrega ali no seu trabalho para Deus. Estou fazendo isso para Deus. Não é para o meu patrão. Não é para o meu colega de trabalho. Não é para o meu supervisor para ele não me mandar embora. Mas é para Deus. E aí, qual é a consequência disso? As pessoas começam a observar a mensagem sem palavras que está sendo pregada. E elas começam a ver que há uma diferença nítida entre você e a maioria dos outros funcionários. Que há alguma coisa diferente, embora ela não saiba explicar. E à medida em que ela se aproxima de você, ela percebe que essa diferença vem porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus faz com que você, então, empregue o melhor da sua capacidade, não porque a empresa vai te dar um salário, mas porque você entende que dessa maneira você está glorificando a Deus. Esse foi um princípio muito claro dos reformadores. Os reformadores entendiam isso. Na época da Reforma Protestante, eles entendiam que o trabalho traz a dignidade para o homem, porque o trabalho é uma forma de expressar a glória do Deus que nos criou. Isso é maravilhoso. Então, um crente em Jesus não deve conduzir as suas relações com... um crente em Jesus deve conduzir suas relações com um espírito humilde, o mesmo espírito humilde que havia em Jesus, seja em casa ou no trabalho. Um crente cheio do Espírito Santo compreende que se sujeitar aos outros como Cristo se sujeitou, considerando sempre o valor do outro, é buscar perceber a necessidade dos outros antes das suas próprias satisfações. Como seguidores de Jesus, devemos conduzir as nossas relações da mesma maneira como Cristo conduziria. Obviamente, esse é para nós um grande desafio, mas precisamos lembrar que as bênçãos espirituais que nós já recebemos em Cristo é o que nos capacita para vivermos essa experiência de vida. Uma vida cheia, uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito de Deus, deve transformar a maneira como conduzimos as nossas relações. Primeiro, em casa, uma família cheia de Deus, cheia da plenitude do Espírito, é uma família onde os seus membros reconhecem a importância de se sujeitarem uns aos outros e fazem isso com alegria, porque sabem que essa é a vontade de Deus. Outra coisa que eu quero deixar como aplicação aqui para os irmãos é que a graça redentora de Cristo coloca os homens por igual diante de Deus. E não existe maior ou menor, apenas irmãos e membros do mesmo corpo. E por essa razão, a sujeição é um privilégio de servir. É uma expressão de amor, é um exercício de humildade e que nos torna mais parecidos com Jesus. Também, sujeitar-se no local de trabalho pode mostrar um grande desafio, às vezes, quando o seu patrão não é crente, ou quando o cara pega no seu pé, te persegue, ou vice-versa, Mas essa atitude será capaz de tocar a vida daquelas pessoas que nos cercam no local de trabalho e provocar, talvez, nelas grandes transformações através dessa mensagem que é pregada, mesmo que sem palavras, mas porque você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos,